Vocês acham que a zaga pra quinta tinha que ser a de domingo? Eu acho que sim. E eu acho que deve ser a tendência. Eu não acho que o Zubeldia... O Zubeldia, olha, meu Deus. Calma. No time do Zubeldia da LDU, que tinha até o Guerreiro, cara. Nossa. Tinha até o Guerreiro, não sei se você lembra. Sim. Não acho que o Crespo vai repetir a zaga do que foi nesse primeiro jogo, pelo seguinte. Eu acho que o Tolói só não jogou esse jogo porque era na altitude e ele tava 5 meses sem jogar. Ficou esse tempão sem jogar. Também acho. Então ele só não foi o titular, acredito eu. Uma informação, mas pela leitura, porque ele não tinha esse condicionamento, né? E aí ele vai agregar bastante. Não que o Ferrarese não agregue. Não acho ele péssimo, mas ele fez uma partida péssima. Arroz agrega. Nossa. Só que já é a segunda, né? Não, já é mais uma. É aqui, ó. Ferrarese. Cara dele. Do quê? Arroz. Ferrarese, Luciano, Cedric. Esses três eu acho que foram os 3 piores do São Paulo. Foi. De acordo. E entrando ali junto, uma menção honrosa negativa, o Arboleda. Que eu não tiraria o Arboleda. É que ele não foi tão exigido, por isso que ele não falhou mais, talvez. Talvez. Mas assim, ele tava meio nervoso, fez uma falta ali que... O primeiro cartão da partida, na primeira falta que o São Paulo faz, ele já faz uma falta mais assintosa, toma um cartão amarelo. Apesar que eu achei exagero, cartão. Mas ele pegou um pouquinho ali. É que poderia ter dado uma colher de chá, porque foi a primeira do São Paulo com 26 minutos de jogo. Então assim, eu faria a troca pelo Rafael Tolói, sim. Sim. Agora, pra esse jogo aí, a gente vai ter que armar aquele clima que, assim, é pressão nos caras desde o primeiro minuto, desde a hora que o ônibus apontar pra descer ali, o cara já tem que sentir que ele tá no quinto dos infernos ali. Não, eu acho que vai ser isso. Não, acho que a torcida vai fazer a parte dela. Mas, assim, pro time conseguir fazer isso, você acha, Léo, que vale a ousadia desde o começo? O Wendel e Mailton de ala, Ferreirinha, Rodriguinho, força total desde o começo pra já manter aquela correria desde o início? Com certeza, Senna. Eu acho que eu tiraria o Enzo, embora eu acho que o Enzo tá numa ascensão no São Paulo, né? Tá numa regularidade, né? Até antes do Wendel começar a jogar bem, o Enzo vem dando conta do recado, pra mim é um jogadoraço. Só que por característica, e pelos gols que o São Paulo precisa fazer, o Wendel apoia melhor. O Wendel tem uma bola parada, um cruzamento, às vezes eu acho que melhor do que o Enzo. Então, eu acho que por conta de característica, eu entraria com o Wendel. E com o Mailton, eu já esperava que era natural que em algum momento o Mailton ia ser titular. Muita gente falou, até o seu pensamento, né? Vai colocar o Mailton pra estrear num jogo desse. Cara, o Mailton não é o Mike, de 18, 19 anos. O Mailton tem 27 anos, Eu sabia que ia dar conta do recado e a gente viu. Fora que sabe marcar muito bem. Da personalidade. Exato. Marca muito bem e apoia melhor ainda. Na linha de 3, ele apoia muito bem. O São Paulo vai precisar o tempo todo, principalmente nos primeiros minutos de jogo, tentar fazer esse primeiro ou segundo gol. Se o São Paulo entrar numa rotação diferente da LDU, as coisas ficam mais fáceis. Pensa que o São Paulo nos primeiros 20 minutos de jogo, 15 minutos de jogo, já faz um gol. Pressiona, vira 2-0 o primeiro tempo. Igualou. Você tem um tempo inteiro jogando 0-0. Os caras se defendendo a 4, falou, caramba, torcida. Então eu acho que sim, tem que entrar com o Mailton e o Wendel, não por demérito ao Enzo, mas por conta de característica. E do lado direito, cara, sendo bem honesto, embora o Cedric também esteja correspondendo um pouco mais do que vinha, ele não consegue agregar ofensivamente, ele consegue agregar defensivamente. E o Mailton, pra mim, é mais completo. Então eu entraria com esse molde aí. Vamos falar de Bobadilla também. Eu ouvi o que o Chacon falou, concordo muito, mas o Bobadilla fez uma partida apagadíssima. Então, eu ia falar que o Fábio Henrique, ele menciona aqui no nosso chat, eu ia falar a verdade. Concordo. Bobadilla também é outro que fez uma partida bem fraca nessa quinta. Mas ainda assim, pelo azeite que ele tá com o Marcos Antônio, dependendo do que vai acontecer no jogo contra o... Ficaria ele pelo menos nos primeiros minutos. E, cara, tem que entrar com o Rodriguinho. Eu vi uma matéria, uma notícia que parece que o Oscar pode ser relacionado. Gente, pelo amor de Deus. É Rodriguinho. O Rodriguinho tá bem, dá moral pro menino, joga bem, tem qualidade, consegue dar um respiro bom. Pra mim,
Concordo com a zaga, pra mim eu tiraria eu tiraria Arboleda e Ferrarese, colocaria Sabino e Tolói no lugar com Alan Franco. E pra mim é o ataque, a grande dúvida, né? Entra com o Dineno, não entra com o Dineno, Luciano e Ferreirinha, tira um dos dois, o que a gente vai fazer? É muito complicado, né? A escolha do Mailton, né? A gente comentou isso hoje no debate em Três Cores, também dando uma olhada no chat, que o Felipe Souza fala, o Mailton tá jogando de ala a temporada inteira, não ia cair de paraquedas no esquema do São Paulo hoje. Uhum. E a gente falou assim, tipo, eu percebi já há um bom tempo, e isso pra mim já tá muito claro, que o Crespo ele não abre mão dos alas serem laterais. Ele não vai colocar um meia como ala, um cara ofensivo, um ponta como ala. Acho muito difícil a gente ver o Lucas jogando na ala. Ele vai prezar por manter os laterais. E aí são laterais que podem ter o quê? Diferentes características. O lateral Wendel e o lateral Enzo são laterais esquerdos com características diferentes. Lateral Mailton, lateral Cedric na direita são laterais com características diferentes. Então um vai apoiar mais, outro vai ter uma característica defensiva melhor. E aí, por exemplo, os ofensivos, na minha visão, Wendel e Mailton. Os mais defensivos, os que balanceiam mais o time, Enzo e Cedric. Sim. Por isso a escolha para ontem de Enzo e Cedric fazia sentido. Fazia sentido. A escolha por 3 volantes fazia sentido. Eu também falei isso e repito, cara. Quem acha que porque tem 3 volantes vai entrar recuado ou jogar de forma recuada, não entende do futebol. Talvez entenda de bote, uma sinuquinha, snooker, né? Que os caras falam. Um carteado, um badminton, tá em alta o tênis de mesa. Mas futebol, não. Então o São Paulo em nenhum momento ficou recuado. Não. Ele buscou com 3 volantes. Aí é muito fácil quando sai com a derrota em erros pontuais, não de esquema tático, não um erro necessariamente coletivo, ou de uma péssima montagem na marcação. Não foi isso, foram erros pontuais, individuais. E aí quando acontece isso é fácil falar, mas tinha que ter entrado com o Rodriguinho. O Rodriguinho na altitude, precisando ser o cara pra ir e vir o tempo todo, ia solucionar? Não é, cara. Tanto é que na enquete que a gente deixou no próprio chat, no pré-jogo, 95% da galera gostou da escalação. É lógico. 95%. É lógico. Antes do jogo, é meio óbvio. Meio óbvio. Aí, depois do jogo, claro que o engenheiro de obra pronta aparece. Sempre. É normal. Eu entendo porque tem as limitações da galera. Eu entendo. Tá tudo bem. Mas, cara, eu acho que acertou na escalação. Que era o que tinha que fazer. Tinha que aparecer dessa forma. E o São Paulo fez a parte dele muito bem feita. Porém, erros individuais, principalmente de 3 atletas que a gente destaca, Ferrarese, Cedric e Pablo Maia, custaram a classificação do São Paulo. Talvez custaram a classificação do São Paulo. Eu ainda acho que dá pra virar. Acho que tem possibilidade. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Nessa sexta-feira foi meio que um frisson aí entre alguns veículos de comunicação, entre alguns comunicadores, vamos chamar assim, que hoje em dia é difícil se determinar jornalista, etc., mas alguns comunicadores, alguns já se manifestaram, outros ainda disseram que irão se manifestar, tem outros que a gente sabe que não se manifestarão, porque é assim mesmo, o cara quer saber, ele entende, mas na hora de falar algo que seja construtivo não vai falar, só vai falar coisa destrutiva, só vai falar coisa crítica. E é assim que a coisa funciona. Mas outros realmente são pessoas mais, chama assim, honestas e voltam atrás ou se posicionam de forma diferente do que tinham se posicionado antes, porque aí são detentores da informação. Do que eu estou falando? Alguns comunicadores receberam o convite de ter apresentado o projeto do São Paulo junto com a Galápagos, tá? Porque tinha muitas dúvidas, porque eram muito críticos, porque não entendiam, porque achavam que era obscuro, que achavam que tinha uma série de situações
que não tinha muita clareza. E aí algumas pessoas receberam uma apresentação, receberam as informações, tiveram as dúvidas respondidas e muitos se manifestaram. Eu vou dar o exemplo aqui de um, por exemplo, que se manifestou nessa sexta-feira, que foi o Sombra, que se posicionava veementemente contra, e ontem ele gravou um Reels, gravou uma mensagem dizendo que ele gostou do projeto depois que ele teve as suas dúvidas respondidas. Então, assim, dou um exemplo para vocês e sei de outros que são bem críticos, inclusive, que tem bastante representatividade aí, principalmente com relação a finanças no mercado, e que também se posicionaram positivamente com relação ao projeto. Zaqueto, que está contando isso para a gente, assim, o que eu posso fazer para vocês eu não posso abrir a apresentação, não tive essa autorização, mas eu vou falar para vocês sobre o que é a apresentação, sobre o que eles foram apresentados, e para vocês terem um feeling, para vocês terem pelo menos um cheiro, uma noção do que é que essas pessoas estão tendo contato e por que elas estão tendo uma mudança de opinião. Muita gente falou assim, pô, mas o que o Sombra soube? Então, assim, o que eu vou passar para vocês é mais ou menos o que eu posso, dentro do que essas pessoas estão recebendo de informação, tá? Então, eu vou abordar esses assuntos com vocês agora no finalzinho do vídeo, mas antes vou correr nas informações e depois a gente finaliza o vídeo com essa parte, tá bom? Prometo ser breve, mas para você que tem interesse, para você que tem dúvidas, para você que gosta, é uma chance de você ter acesso, que é o que a gente faz aqui. Esse canal, ele nada mais é do que a chance de dar a você o acesso a algumas coisas que normalmente você não tem. Não com bravatas, com terrorismos ou com cenários apocalípticos, mas sim com a informação pura, e aí você toma a conclusão que você quiser. A informação é tua. A informação é tua, você toma a informação que você quiser, você fala assim, pô, eu não estou convencido ainda. Ótimo, mas você vai ter que esperar um pouco mais de informação quando a gente puder. Eu queria poder passar para vocês, por exemplo, o documento que eu recebi, mais informações. Não posso. Então, assim, eu vou tentar ir até onde eu tenho, as minhas limitações alcançam, mas ao mesmo tempo você vai ter certeza que você não está por fora do assunto, que é o que outras pessoas também estão tendo acesso. Então, eu chego até onde eu posso, mas ao mesmo tempo você também não fica no escuro, você também tem ciência do que você está recebendo. Eu vou aqui falar para vocês, eu vou ler aqui o que eu posso falando aqui do documento. O projeto chama Projeto Nova Base São Paulo, é um PowerPoint, aqui, um PDF feito. Eu vou aqui fazer para vocês. Está aqui o resumo geral. O que é o projeto? No início aqui do slide, está aqui. O projeto busca uma base, maior escala, maior qualidade, maior valorização e reprecificação de ativos. No time principal, ter maior competitividade e na instituição como um todo, maior solidez financeira. Tá? O projeto é, na essência, transformativo, significa que o futuro será com ele materialmente diferente do que é hoje em dia, se fosse mantido o modelo atual, ou seja, se a gente mantiver nosso modelo de gestão atual, ele não vai conseguir atingir os mesmos resultados. É uma ponte entre a tradição formadora do São Paulo com mais investimentos e uma gestão inovadora, moderna e mais profissional, capaz de aportar títulos e estabilidade no longo prazo. E aí ele segue aqui destrinchando o que é o projeto. É uma parceria para catapultar a base do São Paulo para níveis maiores, mais receitas e qualidade. Uma parceria para aumentar a competitividade desportiva do clube, viabilizar investimentos em tecnologia, infraestrutura e aquisição de jogadores que levam a resultados mais rápidos na qualificação da base do time principal. Aporte de recursos no São Paulo para robustecer o seu balanço com redução da dívida. E o que não é o projeto? Aí ele lista o que não é o projeto. Não se trata de venda de base, porque existem janelas de saída e retirada do investidor. Não serão oferecidos ao investidor direitos econômicos de atletas, ou seja, eles não participam dos direitos econômicos. Não serão vendidos ou repassados ativos, apenas o direito de usar conjuntamente com São Paulo. Não se trata de partilhar receita
de venda de jogadores, sim do resultado da exploração conjunta. Isso aqui é bem importante, não é partilhamento de receita, é partilhamento do resultado da exploração, ou seja, depois que você elimina todos os custos, aí você divide 70-30 os valores. Não se trata de antecipação de recebíveis, por se tratar de aporte de investimento direto. Então está aqui o que é o projeto e o que não é o projeto. E aí está aqui o detalhamento em linhas gerais. É uma estruturação de um fundo regulado pela CVM e desenhado para aumentar o poder atual da base do São Paulo em alavancar permanentemente o desempenho esportivo e gerar uma maior receita sustentável. Ou seja, é um fundo de investimento regulado pela CVM, que é um órgão que rege o mercado financeiro brasileiro. É uma parceria entre o São Paulo e a Galápagos Capital, que canaliza investimentos em melhores práticas de governança e execução sem vender a base. De novo, essa frase aqui. Não há cessão de direitos econômicos de atletas e o investidor só participa de 30% do resultado financeiro direto, ou seja, do lucro da venda de jogadores. O projeto busca escala, qualidade e reprecificação, ou seja, maior quantidade de atletas, infraestrutura com o pessoal e multiplicar os resultados futuros. Uma base maior com mais qualidade de atletas, menos fatiamento e reforçar o elenco. O controle e a decisão esportiva permanecem com o São Paulo. O São Paulo terá um aporte de caixa maior do que o que tem hoje, uma base fortalecida capaz de gerar mais recursos financeiros do que aporta hoje ao clube, ao tempo que permitirá sua maior competitividade esportiva, seja pela maior disponibilidade de atletas jovens para compor elenco, seja pela maior qualidade desses jovens disponíveis, ou seja, ainda pela sua maior robustez de contas, com redução de dívida onerosa e aumento de receitas anuais. A governança da base combinará transparência e modernidade de gestão. Esses são os documentos iniciais aqui. O diagnóstico. Apenas mudanças incrementais não levariam o São Paulo de volta à plena condição de competitividade que tinha no passado, em um ambiente que se transforma muito rapidamente como o do futebol. Financeiramente, novas fontes convencionais de financiamento fechadas ao São Paulo e as existentes inadequadas, com prazo médio de 1 ano, e com custo muito elevado crescente, CDI mais 11%, segundo a KPMG. Desportivamente, um ambiente competitivo se acirra com novas escalas de volume de negócio. Aí eles elencam aqui Palmeiras, Flamengo, Corinthians. Novos players com formas de financiamento de suas operações, que seriam as SAFs, que é Botafogo, Bahia, Cruzeiro. E novos modelos de gestão do futebol. E aí, continuando, eles colocam aqui as diretrizes: não aumento de endividamento, controle da gestão e liderança técnica do São Paulo, não venda de ativo imobiliário de São Paulo, projetos de longo prazo com efeitos positivos desportivos. Está aqui o desafio. Voltar a ser competitivo em alto nível, tendo as restrições de acesso ao mercado financeiro convencional que tínhamos. Está aqui, custo alto e crescente de tomada de recursos, prazos curtos, demandas maiores de garantias, fontes fechadas a São Paulo, fontes de prateleiras mais baixas no mercado de bancos comerciais, pouco espaço para mais dívida. A solução: criar um mecanismo alternativo, que é diferente do convencional bancário da SAFs, para o financiamento das atividades. Com passo 1, dívida com prazo mais longo e custo menor, metade do spread anterior, que seria o FDIC, e passo 2, disponibilização de ativo para receber investimento em parceria, que seria esse projeto Nova Base. E aí eles montaram um quadro em que tem algumas informações, colocando o cenário atual e o cenário do projeto. Hoje, o São Paulo tem 296 jogadores em Cotia e o projeto prevê 708 jogadores. Tá? A categorização que o São Paulo tem hoje tem alguns A e B e alguns outros. A meta é de ter 80% de jogadores A com alguns B. Essa é a meta do São Paulo. Hoje tem um cenário de pouca verba disponível e aí o projeto vai ter uma verba já inicial para você aportar esses jogadores. E não é só ter dinheiro para compra, é investimento em staff. Vocês vão ver aqui tem um organograma, para vocês entenderem, porque eles estão acreditando que a profissionalização de Cotia maior, que seria quase que transformação disso num ambiente 100% profissional, é que pode fazer o acréscimo disso. E, além disso, ter o dinheiro. Então, hoje você tem Cotia com olheiros, e a ideia é ter Cotia com 20 olheiros, hoje tem 8,
e ter mais clubes parceiros em outras regiões, tanto na América do Sul quanto dentro do Brasil. Isso tudo gerido por essa gestão profissional. O raio de ação hoje do Brasil, com algumas pontuações em contratações fora, e aí você tem um range maior na América do Sul. E aí está aqui, receita, lucro e geração de caixa são contínuos hoje, mas sem tanta perspectiva de crescimento. E para o projeto é crescente com múltiplos projetos com diferentes dos volumes atuais. O ativo tem um valor representativo e aí se estima ter um valor de 44% maior, adicionando o dinheiro do aporte do fundo e da profissionalização. O poder hoje moderado de poder negociação de atletas e aí no projeto reforçado com caixa mais robusto. Hoje tem um caixa suficiente para os gastos atuais e aí vai ter um caixa maior suficiente para gastos e capacidade de geração de caixa 3 vezes maiores do que o que temos atualmente. Então, eles apostam na gestão com maior capacidade de identificação de desenvolvimento de atletas, maior percentual de profissionalização de atletas e maior ganho de eficiência e menor percentual de desligamento de jogadores, com uma gestão mais eficaz da base. A operação, maior distribuição e participação de atletas qualificados na equipe profissional. Que o São Paulo doou as suas joias da base, né? Está surgindo novas promessas aí vindas de Cotia, tá? Já falei aqui sobre o Nicolas, lateral esquerdo, que vem agradando a comissão técnica de Hernan Crespo. Agora surge mais um jogador, o Pedro Ferreira, de apenas 18 anos de idade, vindo do Sub-20, né? O garoto já está carregando a responsabilidade de assumir a camisa 10 do Sub-20 do São Paulo. O meia é visto como um dos principais talentos de sua geração. É o maestro da equipe e por muitas vezes dita o ritmo do time nas partidas. Pedro joga por dentro, né? Um meia ali por dentro criando as oportunidades, mas também pode jogar aberto pelas pontas. Ele inclusive esteve naquele time campeão da Copinha desse ano e inclusive jogou a final, entrando no intervalo, ajudando o time a virar a partida contra o Corinthians, né? E nos últimos dias ele vem integrando os treinos no time principal no Super CT da Barra Funda. O Pedro, ele chegou a ser relacionado para o jogo contra o Botafogo no último domingo no Morumbi contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. E nos treinamentos o Pedro Ferreira, ele vem cantando o técnico Hernan Crespo, viu, rapaziada? Então olho nesse moleque aí, o Pedro Ferreira, que tem muito potencial. Ele renovou recentemente seu contrato com o São Paulo até 2029, subiu a multa rescisória, etc, né? Tomara que ele consiga realmente vingar no time de cima. Talento ele tem pra isso, né? Aliás, pro clássico política. Falar de política do São Paulo, né? Falar de política do São Paulo, mais uma questão, né? Bom, duas coisas sobre política do São Paulo. Mais cedo, eu fui impactado pelo Google numa matéria do Mário Pravato Júnior, lá do Arquibancada Tricolor, onde ele tinha percebido que o São Paulo não tinha divulgado a venda do Henrique Carmo nas redes sociais. E aí eu fui conferir e realmente não tinha divulgado a venda do Henrique Carmo. E aí eu pesquisei no site oficial do clube e estava lá a matéria. E aí eu fui checar e realmente o São Paulo assume, né? Eu conversei com duas pessoas, duas fontes importantes, e falaram, uma falou que a obrigação do São Paulo é no site oficial e não nas redes, mas todas as últimas saídas do São Paulo foram divulgadas nas redes sociais. E a outra corroborou com essa mesma informação, só que falou que realmente o impacto da venda de uma maneira negativa nas redes sociais fez com que o São Paulo realmente não divulgasse nas redes sociais aí essa venda do Henrique Carmo, porque vocês vão lembrar, né, que quando o São Paulo fecha a venda do Henrique Carmo, é onde começa o movimento Fora Casares, a hashtag Fora Casares, que até hoje perdura e já, basicamente, o torcedor de São Paulo tá, bom dia, hashtag Fora Casares. Então, as redes sociais estão todas mais ou menos desse quesito, então aí até as coletivas que o São Paulo teve de apresentação, era só você olhar o chat, tava todo mundo lá, Fora Casares, Fora Casares. Todas as publicações praticamente do São Paulo estão assim. Então o São Paulo preferiu não publicar nas suas redes sociais essa venda, justamente com medo e receio de como iria, né, reagir a torcida, que a gente sabe que a torcida iria pegar pesado aí nas críticas. O que você acha disso tudo aí, Elite? Eu acho que assim, para ser sincero, não ia mudar nada. Você ia apostar, iam cair matando de qualquer jeito. Então,
sabe, eu de fato não entendi. Parece que é meio que, vamos esconder isso aqui para ninguém falar, só que tá todo mundo falando da venda do Henrique Carmo, né? Pois é, então, o que acontece? Foram, como diria o Hernandes, eu gosto dessa frase do Hernandes, aliás, um dia precisa anotar ela, é uma sucessão sucessiva de sucessões de erros que a diretoria comete, e é verdade, se você reparar até nos nossos posts, o pessoal comenta lá, é verdade, não sei tal coisa, e depois embaixo põe a hashtag Fora Casares. Eu acho que assim, o fato dele divulgar ou não divulgar não tem mudado muito o que o torcedor São Paulino, no geral, está pensando dele. E o que eu sei, né, não é informação, como se fala, boatos que a gente ouve, ele não anda com humor muito, vamos dizer, não anda de bom humor nos últimos dias, inclusive lá no São Paulo o negócio tá feio lá, lá nos corredores do estádio do Morumbi, por causa dessa situação, porque eu acho que nem ele esperava uma reação tão negativa e tão incisiva da torcida do São Paulo com relação à gestão dele, né, Júlio Casares. A gente até no jogo passado, a gente pediu para o pessoal que estava no Morumbi ficar atento, porque estava rolando, né, nas redes sociais que ia ter um Fora Casares no final do jogo, tal, mas acabou não tendo. Pode ter sido por causa do resultado positivo, pode ser por causa do frio, né? Porque estava 30 graus, acho que à tarde, e à noite caiu para 12. O Alexander mesmo falou que quase congelou lá, porque saiu numa temperatura e deu aquela esfriada lá no Morumbi e tal. Sei que ele passou, é aquela coisa, a primeira coisa errada que acontecer vai voltar isso daí. Não importa o que seja, não importa o que seja. Ele vender outro jogador, o São Paulo empatar ou perder um jogo ganho, alguma coisa assim, esse negócio da hashtag vai voltar, porque o torcedor do São Paulo realmente está muito incomodado com a gestão Júlio Casares, e eu acho que está principalmente incomodado com a falta de transparência dessa gestão. Porque ele coloca os postzinhos lá na rede social dele, quando ele quer aparecer, ele deixa comentário aberto. Quando ele não quer, ele fecha os comentários. Então, é aquela coisa, o torcedor não é tonto também. O torcedor tá percebendo que as coisas não estão caminhando bem. Lá ele tem os grupos, dentro do São Paulo ele tem apoio, porque ele tem os grupos lá, os vários 6 grupos lá, ele ainda continua com apoio. Mas, por exemplo, a história de Cotia já deu uma amenizada, não sei se vai acontecer mais alguma coisa esse ano, talvez ele enrole isso para o ano que vem. Então, quer dizer, ele vai ter que indicar o sucessor dele, porque ele não pode se candidatar o ano que vem. Todo mundo está querendo que ele indique o sucessor, porque sabe que a indicação dele é importante, a indicação dele provavelmente vai realmente apontar para quem vai ser o novo presidente do São Paulo, e ele também, não sei se ele ainda não definiu, deve estar tudo em negociação lá. Isso daí vai tudo fervilhando lá dentro dos bastidores do São Paulo. Aqui os torcedores não têm acesso, infelizmente a gente também não tem muito acesso, porque a gente não pode acompanhar isso no dia a dia, a gente fica sabendo de orelhada, né? Uma pessoa vem em conta, outro vem em conta, mas eu sei que esses últimos dias não foram os últimos 15 dias, pelo menos não foram os últimos 15 dias dos sonhos do Júlio Casares. Perfeitamente, concordo muito com você. Acho que eu não sei se você tem alguma outra informação adicional a isso, mas eu acho que é isso mesmo. O que a gente sabe é isso. Sim, eu acho que realmente o fato que você trouxe, eu acho que aconteceu justamente isso. Eles ficaram surpresos com a repercussão negativa da venda do Henrique Carmo. Eles acharam que seria mais uma repercussão do Lucas Ferreira, do Matheus Alves, que todo mundo ficou pé da vida, mas não foi esse movimento. Só que a do Henrique Carmo foi o estopim. Foi assim, todo mundo falou, não, pera, chega, porque tá demais, tá complicado. Foi meio que o estopim para todo mundo ali, para subir essa hashtag de Fora Casares que tem aí movimentado e muito o dia a dia do torcedor do São Paulo. Aí só para completar, o pessoal pode até achar que é uma bobagem essa hashtag, mas ela